Vamos lá, Tem Fernando. 45 pessoas, 47. Não, 57. já deu 60 e pouco. 59, 62. Vai, Tá Fernando. certinho. Estou entrando certinho. Podem começar, gente. Pessoal, boa noite. A gente tá aí acompanhando aí a entrada dos inscritos. Já estamos com um número bacana. Boa noite aos palestrantes. Agradecendo aí Desculpa. microfones abertos, né? Antes de anunciar aí a sequência de palestras, né? A gente vai, primeiramente, lembrar aí que as nossas reuniões são sempre toda segunda, terça-feira. Precisa tomar cuidado, né? Porque falar segunda, terça fica esquisito, mas é toda segunda, terça-feira de cada mês, né? Como está sendo essa de hoje. E aí a gente vai manter essa periodicidade aí nessa data, né? Fora também as nossas reuniões científicas mensais da sociedade, a gente também gostaria de lembrar do nosso congresso anual, né? Que aí estão as datas, né? Já todas previamente já agendadas aí, todas as segundas, terças de cada mês até o mês de dezembro, né? Fora isso, também lembrar vocês do nosso congresso anual da sociedade, né? Esse ano vai com a realização também do simpósio pan-americano de medicina do esporte, né? Iniciando aí no dia 19 de outubro, né? Em Curitiba, depois de longos anos, né, de tentativas de fazer presencial e não conseguindo, né, com os últimos congressos nossos tendo sido online, embora eles tenham obtido muito sucesso, felizmente. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, aquele congressamento, aquela troca de informações pessoais é sempre muito importante, e então esse ano a gente pretende encontrar vocês todos aí a partir do dia 19, né, é o penúltimo final de semana de outubro, né, porque no último teríamos aí segundo turno das eleições, então estrategicamente a gente puxou para o fim de semana anterior, então estão todos convidados aí. Já também a gente está colocando já a abertura das inscrições, né, as categorias, dos sócios, dos acadêmicos, dos pós-graduandos, dos residentes, né? E, felizmente, de modo presencial, está aí, ó. Então, guardem essa data aí, 19 a 22 de outubro, né? Também estamos fazendo uma programação aí, nessa retomada aí, também de alguns cursos pré-congresso. Então, muitas novidades aí para o segundo semestre também, né? Vamos iniciar, então, a nossa mesa, né? Hoje a gente tem aí o doutores Marcelo Leitão, a doutora Júlia Canali, o doutor Roberto Naum, todos, inclusive, diretores dessa atual gestão da sociedade brasileira, e para falar sobre atividade física e o seu importante papel na sociedade, né? Claro que, inclusive, usando o gancho do dia 6 de abril, próximo passado aí,
né, que foi o Dia Mundial da Atividade Física. Então, mais do que justificável a gente ter esse tema em discussão com esses brilhantes palestrantes aí. Então, nós vamos começar com o Dr. Marcelo Leitão, falando sobre o papel do exercício físico na evolução do Homo sapiens. Dr. Marcelo, esteja à vontade. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Júlia, Roberto, obrigado aí pela apresentação. E quero dizer que é uma satisfação a gente estar aqui nessa segunda reunião. E a gente realmente está muito satisfeito com a participação, com a presença aí dos inscritos. Esperamos que a gente tenha uma boa discussão no final dessa nossa conversa aqui. E eu queria só pedir, posso compartilhar aqui a tela? Deixa eu ver aqui. Pode, é só compartilhar a sua. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão e dentro dessa discussão, então, que a gente propôs aqui para esse dia, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, ao Dia Mundial da Atividade Física, a ideia de trazer essa discussão foi justamente refrescar, reforçar, trazer algumas informações novas para vocês a respeito da importância da atividade física como um fator fundamental na promoção de saúde das pessoas. E dentro desse contexto tem se desenvolvido algumas investigações, algumas observações e até algumas teorias que têm sido propostas baseadas nessas observações de evolução do ser humano e análises relacionadas à questão da fisiologia, a questão do papel do exercício físico nessa evolução. E isso traz para a gente algumas informações e alguns aspectos que a gente achou interessantes de trazer para vocês, para que vocês possam situar e entender um pouquinho melhor o que o exercício físico traz, então, em relação ao que ele influenciou, o que ele influencia em relação à evolução do ser humano, do Homo sapiens. O Dr. Fernando já mostrou aqui os nossos participantes aqui. Então, eu quero lembrar vocês que dentro da nossa evolução, né, que a gente chegou ao Homo sapiens, a gente começou lá atrás em um determinado momento, e isso começou a ser desenvolvido e a ser estudado mais a fundo a partir das propostas evolutivas do Charles Darwin, e ele diz que em algum momento da evolução nós tivemos um ancestral comum com os grandes macacos, com os antropóides. E esse ancestral comum desenvolveu uma linhagem evolutiva para os grandes macacos e desenvolveu uma linhagem evolutiva que chegou então ao Homo sapiens, passando pelos indivíduos, os pré-australopitecos, depois os australopitecos, e a gente tem aqui uma montagem, uma reconstrução de um indivíduo australopiteco aqui no Museu de Londres. Depois nós tivemos, então, a evolução para o gênero Homo, e no gênero Homo nós tivemos o Homo habilis, o Homo erectus, o ergaster e o neanderthalensis, e mais adiante nós tivemos, então, a evolução para o Homo sapiens. Observem aqui embaixo que a gente percebe que nessa evolução nós temos algumas características importantes do ponto de vista morfológico, mas a gente observa notadamente o aumento significativo das dimensões do cérebro à medida que nós vamos evoluindo, não é? Então, esse é um aspecto importante dentro desse processo evolutivo. E aí nós temos que entender que quando nós falamos de tudo isso, o que nós temos hoje, o que nós carregamos hoje como nosso material genético, como nosso genoma, ele vem já de muitos milhares de anos atrás. Então, a evolução ela se desenvolve, mas ela demora muito tempo para que ela vá trazendo novas adaptações. Consequentemente, o genoma que nós carregamos hoje é um genoma muito semelhante a ancestrais nossos de alguns milhares de anos, pelo menos. Consequentemente, é importante nós termos essa percepção para entender, então, que hoje nós temos um genoma que é um genoma de indivíduos que viveram há muito tempo atrás. E dentro desse processo evolutivo, nós temos que entender que lá atrás, mais atrás ainda do que esses alguns milhares, dezenas de milhares de anos, a evolução da espécie humana, a evolução de todas as espécies, na verdade, se dá por fatores que são impostos e que desenvolvem, então, a capacidade de sobrevivência dos mais aptos. Então, esse é um processo chamado de processo de seleção natural. E esse processo de seleção natural e esse desenvolvimento do genoma,
ele é condicionado a fatores que são impostos aos organismos, todos os organismos vivos, e que são impostos de maneira contínua, de maneira sistemática, fazendo com que esses organismos se adaptem, gerem esse processo de seleção natural e façam com que, então, nós tenhamos indivíduos que vão progressivamente evoluindo, cada vez melhor adaptados às condições que são impostas pelos fatores ambientais. Dentre esses fatores ambientais, nós temos que lembrar de alguns, dentre vários, mas lembrar que nós temos, então, como fatores importantes, o ciclo do dia e noite, as variações e as características de temperatura do nosso planeta, com variações, claro, em diferentes locais do planeta, mas mesmo assim, os indivíduos que evoluem em cada uma dessas diferentes regiões se adaptam e sofrem a exposição a esses fatores com essas variações, e também a umidade que existe no nosso planeta, no nosso meio ambiente. Mas existe um outro fator que muitas vezes não é lembrado e que a gente traz aqui para vocês, que a gente pode também e deve chamar de um fator ambiental, que é a atividade física. E eu vou procurar contextualizar um pouquinho para vocês por que é que a atividade física é chamada de um fator ambiental dentro dessa questão evolutiva do Homo sapiens. Por que é um fator ambiental? Então, aí a gente volta a falar um pouquinho daquela questão do nosso ancestral comum, ancestral entre os grandes macacos e os homens. E aí, os chimpanzés e os homens, eles evoluíram a partir dessa mudança, dessa linhagem, comum, mas com algumas características que são peculiares a cada uma desses diferentes organismos. Os chimpanzés são animais que são extremamente adaptados a ambientes arborizados. Eles têm uma característica antropométrica, uma característica muscular, que é extremamente bem adaptada à situação de ambientes com muitas árvores. E no desenvolvimento e nas mudanças ambientais que foram ocorrendo ao longo do tempo na biosfera, em algum momento começaram a surgir espaços mais abertos entre as florestas, fazendo com que, então, muitas vezes, algumas dessas espécies, desses organismos que viviam nas florestas, precisassem começar a buscar alimento em ambientes, em lugares onde as características eram diferentes daquelas características das florestas mais fechadas. Consequentemente, caminhar, que era uma atividade que era pouco desenvolvida, pelo menos pelos nossos ancestrais e pelos nossos primos, os chimpanzés e os grandes macacos, passou a ser uma situação necessária e importante para que houvesse, então, uma maior eficiência para a busca de alimento nesses ambientes mais abertos. E a gente sempre lembra, então, que os chimpanzés, se a gente observar um chimpanzé caminhando, nós observamos que ele realmente não foi desenvolvido para caminhar, muito menos para correr. E a gente observa, então, na evolução desses nossos primos até chegarmos ao Homo sapiens, que há uma série de características antropométricas que foram modificando-se progressivamente, fazendo com que houvesse cada vez uma eficiência maior para que o Homo, e nas suas diferentes características, desenvolvesse, então, aptidões mais apropriadas para a caminhada, fazendo, então, com que esse nosso organismo fosse, então, mais bem adaptado para a caminhada. E dentre essas características, não apenas nós temos as características morfológicas, mas também características fisiológicas, dentre as quais a gente destaca algumas relacionadas principalmente à questão de uma maior eficiência na termorregulação, uma capacidade maior que os organismos que vieram se desenvolvendo até chegar no Homo sapiens apresentavam uma condição de troca de calor, de perda de calor para o meio ambiente muito mais eficiente do que outros animais, como os nossos ancestrais, os nossos primos, os grandes macacos, e até com uma termorregulação, com uma perda de calor para o meio ambiente muito mais eficiente do que outros animais também. Então, essa é uma característica importante, depois que nós vamos entender um pouquinho melhor a presença da atividade física dentro da evolução do Homo sapiens. E aí, a pergunta que se faz e que começou a ser levantada já há algum tempo é, bom, a caminhada nós sabemos que é uma característica importante na evolução do Homo sapiens. Mas será que o Homo sapiens também foi feito para correr? Será que o nosso organismo também foi desenvolvido para correr? Será que nós precisamos correr? Essa é uma questão que muitas vezes surge aí nas discussões,
Ah, mas o ser humano não foi feito para correr, ele foi feito para se movimentar, mas correr não. Na verdade, parece que sim. Parece que a corrida teve um papel importante dentro da evolução também da espécie humana. E isso é bastante discutido e abordado em diversas revisões. Essa aqui é uma revisão que é já de 2004, mas uma revisão muito boa, publicada na Nature, falando sobre esses aspectos. E aí a gente pergunta, mas dentro da questão da performance, como é que está classificado o ser humano dentro do ranking dos velocistas no mundo animal? Nós somos péssimos velocistas. Aqui a gente tem os animais mais velozes do mundo. Aqui, ok, a gente tem aqui ave, uma ave, duas aves, a gente tem um peixe, mas vamos pensar só nos animais terrestres. Ainda assim, nós não aparecemos nem perto dos animais mais velozes em termos de velocistas, de sprinters, né? O ser humano realmente ele é muito pouco eficiente nesse aspecto. Olha aqui, ó, o Usain Bolt, a gente pega um dos seres humanos mais velozes e a gente observa que praticamente quase todos os animais, uma boa parte dos animais, mesmo animais domésticos aqui, tem uma velocidade de corrida rápida, de sprint, muito maior do que dos seres humanos. Então, realmente, nós não fomos construídos, ou pelo menos nós não temos uma vantagem sobre outros animais no que diz respeito à corrida de curta duração e de alta intensidade. Mas será que a gente também continua sendo tão ruim ou tão mal ranqueado quando se fala em atividades, em corridas de longa duração? Opa, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Se nós lembrarmos que quando o indivíduo, quando os nossos ancestrais começaram a adotar a posição bípede, eles trouxeram algumas adaptações importantes, eles perderam os pelos que recobriam a pele, eles fizeram com que o corpo ficasse mais afastado do solo, eles fizeram com que houvesse, então, uma maior quantidade de glândulas sudoríparas, e todas essas características, dentre outras, fizeram com que o organismo humano fosse um organismo muito mais eficiente, como a gente já falou anteriormente, na questão da perda de calor para o meio ambiente, consequentemente, na termorregulação. E se nós lembrarmos que quando nós fazemos atividade física, quanto mais intensa for essa atividade, maior é a produção de calor. Então, essa questão de perda de calor ela é muito importante dentro desse contexto de atividades de longa duração. E aí o que acontece é que quando nós começamos a evoluir e nós saímos então das florestas e começamos a buscar alimento nos ambientes mais abertos, à medida que nós observamos aquele aumento progressivo dos cérebros dos nossos ancestrais, esses cérebros aumentados de tamanho tinham necessidades aumentadas de alimentos ricos em proteína animal de preferência. Então, foi importante, dentro desse contexto em que o homem, os nossos ancestrais, começaram a sair para buscar vegetais, mas também para caçar animais, que eles tivessem alguma vantagem em relação aos animais no que diz respeito a essa caçada. E se essa não era uma vantagem do ponto de vista de corridas de curta duração e alta intensidade, quando se fazia, então, uma situação em que o ser humano, ou um grupo de seres humanos saía correndo através de animais muito velozes, e me desculpem, esse slide ficou fora de foco, mas o que a gente mostra aqui é dois, então, um ser humano e um antílope aqui correndo, o ser humano tentando buscar, ir atrás do antílope. O antílope, com certeza, no começo ele sai muito mais rápido, mas à medida que o tempo vai passando, com a exposição a um ambiente aquecido, com sol, o ser humano continua mantendo a sua performance numa corrida de longa distância e o antílope começa a evoluir para uma situação de fadiga, de exaustão por calor. Ele faz uma hipertermia. E aí, quando ele faz essa hipertermia, ele não consegue mais se movimentar, e aí o ser humano consegue, então, matar esse animal e levar esse animal para que ele sirva de alimento para aquele ser humano e para as pessoas que estão em volta dele. Então, ele leva esse animal para essas tribos, para essas aldeias onde vivem os outros seres humanos. Então, isso trouxe uma característica importante nesse contexto evolucionário onde havia uma necessidade aumentada de proteína de alta qualidade e proteína animal. Bom, mas quando nós evoluímos um pouco mais para a situação já dos nossos ancestrais, que eram tipicamente caçadores-coletores, esses indivíduos também começaram a desenvolver, através da evolução da inteligência, o conhecimento para alguns utensílios de caça, para lanças, para arco e flecha, e começaram a não precisar tanto desenvolver aquelas caçadas que são caçadas que fazem, então, os animais entrar em exaustão. Mas, ainda assim, mesmo nessa fase já que vem de 50 ou 40 mil anos atrás, em que a gente tem esses caçadores-coletores, a gente observa aqui por levantamentos que os caçadores-coletores, eles ainda assim mantinham um nível de atividade física
muito superior ao nível de atividade física que nós temos hoje na população atual. Vejam que, mesmo ao longo da evolução da vida de um indivíduo, vejam que os caçadores-coletores, mesmo com idades mais avançadas, com 50, com 60 anos de idade, com 65 anos, ainda tinham um deslocamento de 6, 7, 8 quilômetros por dia. Então, esse é um aspecto que foi importante, que mostra que essa questão da atividade física esteve presente lá atrás, no momento da necessidade de caçar os animais, mas também esteve presente um pouco mais recentemente para esses nossos ancestrais caçadores-coletores, inclusive em indivíduos de idade mais avançada. Consequentemente, nós percebemos que, se nós temos um fator ambiental, e um fator ambiental é uma situação em que nós temos um tempo de exposição contínua a essa situação, a atividade física, então, pode e deve ser considerada como um fator ambiental dentro da evolução da espécie humana. E aí a gente reforça essa questão da importância da capacidade de persistir em indivíduos com mais idade, com idades mais avançadas, passando já da fase reprodutiva da sua vida, com 50, com 60 ou com 70 anos, em que se mostra hoje, e há algumas hipóteses, algumas teorias que levantam, então, a chamada teoria dos avós fisicamente ativos. E isso é importante por quê? Porque as proles de seres humanos são proles que são muito trabalhosas, e nós sabemos disso, que nós precisamos cuidar dessas proles. E aí, se nós tínhamos, então, indivíduos com mais idade, que já não tinham essa preocupação com as suas proles, eles podiam cuidar das proles das suas proles. Então, isso mostra que, mesmo em indivíduos com idade mais avançada, a atividade física esteve presente ao longo de todo esse ciclo da vida. E esse é um aspecto muito importante, e isso é uma coisa, então, que é discutida aqui nesse artigo recentemente publicado, falando dessa hipótese dos avós ativos, na importância da manutenção desses avós ativos para que houvesse, então, uma possibilidade de evolução da espécie humana, mas essa manutenção da atividade física trazendo diversos benefícios fisiológicos, fazendo com que nós tenhamos, então, não só um aumento da qualidade, da quantidade de vida dos indivíduos, mas também, e muito mais, Pessoal, o Dr. Marcelo nós conseguimos... Marcelo, deu uma congelada, acho que no momento seu aí, agora voltou. Mas você estava nesse slide aqui, iniciando ele. Tá, então vou voltar aqui. Então, é importante lembrar dessa questão do efeito do exercício e entender que nesse contexto da presença do exercício ao longo de toda a vida, isso traz uma série de adaptações que permitem não só que o indivíduo viva bastante, mas viva com boa qualidade. E essa talvez seja uma diferença importante quando a gente percebe os aspectos da longevidade que nós temos hoje em dia e que foram muitas vezes alcançados pela evolução tecnológica, pela evolução de medicamentos, de outros tipos de tratamento, mas que focam principalmente no aspecto de prolongar a vida do indivíduo, mas que muitas vezes não estão preocupados ou precisam, para que eles possam ter essa qualidade de vida, da atividade física sendo mantida de forma persistente ao longo do ciclo de vida do ser humano. Isso aqui é uma tabela que mostra uma série de benefícios. Isso aqui é até um tema para a gente fazer uma reunião só sobre isso um dia, quem sabe, se a gente achar interessante, em que a gente pode desenvolver mais detalhadamente todas essas características. Então, nós temos que lembrar assim que o cinema, né, a Hollywood é craque em fazer filmes catastróficos, falando sobre as modificações no nosso ambiente, levando a problemas muito graves. Então, tem esse filme mais recente aqui, o Moonfall. Tem um outro filme mais antigo um pouquinho, que é O Dia Depois da Manhã, falando também das mudanças do clima, das mudanças do meio ambiente. E eu diria para vocês que nós estamos produzindo um outro filme catastrófico, que é o do sedentarismo. Então, se a gente fala que essa é a pergunta que é feita no teaser aqui do Dia Depois da Manhã, que diz assim, onde você vai estar? Eu pergunto para vocês, no sedentarismo, o que nós vamos fazer a respeito desse sedentarismo. Então, nós temos que fazer alguma coisa para que isso seja modificado, conhecer, ter mais informação, como nós temos tendo aqui nessa reunião científica, ainda vamos ter muitas informações interessantes e importantes, é um primeiro passo para isso. Há uma grande preocupação, isso aqui foi uma publicação feita no transcorrer da pandemia, falando das duas pandemias,
muitas vezes se ignora a pandemia do sedentarismo que acomete a população do nosso mundo há muito tempo, de uma forma muito impactante. Então, realmente, nós temos que tentar mudar esse contexto, essa situação, e a gente espera que as ações que nós estamos desenvolvendo, que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte desenvolve, fazendo essas reuniões científicas, fazendo esses encontros e trazendo informações no Congresso Brasileiro, aonde uma das principais discussões é a longevidade, aproveitando os 60 anos da sociedade brasileira, seja uma oportunidade boa para que a gente possa começar a mudar ou continuar mudando esse contexto que é muito preocupante. Então, eu agradeço aqui a atenção de vocês. Eu acho que a gente deve deixar para fazer a discussão depois, né, Fernando? Desculpem aí, parece que deu uma travadinha na apresentação em um determinado momento, e depois a gente fica à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. A travadinha foi bem rapidinha aí, então não comprometeu em nada. Bom, na continuidade dos trabalhos de hoje, a gente vai contar agora com a presença da doutora Júlia Canali, né? Da metrópole de Itapejara para o mundo. E eu não podia deixar de perder essa, eu saí um pouco do protocolo. E ela vai falar sobre o impacto do sedentarismo na nossa saúde. Boa noite, então, pessoal, de Itapejara para o mundo, né, como o Ivan gosta de falar. Obrigada, Fernando, pelo convite, por vir falar de um assunto que eu gosto tanto e que faz parte aí do meu dia a dia. E então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os impactos do sedentarismo na saúde e vai acabar entrando um pouquinho e falando sobre os benefícios da atividade física na prevenção de doenças, que são assuntos aí que se completam, né? Começando, então, eu resolvi colocar aqui dois conceitos que eu acho que são super importantes em relação a esse assunto. Justamente porque quando a gente vai fazer pesquisas, né, sobre sedentarismo, o que a gente acha como definição de sedentarismo é mais uma definição de inatividade física, né? O que é um indivíduo inativo? É aquele cara que não atinge o nível de atividade física que é recomendada para a faixa etária ou para a condição de saúde dele em específico. Isso é um indivíduo que é inativo fisicamente. Já o comportamento sedentário, ele engloba um comportamento que é caracterizado por um baixo gasto energético, que é considerado como um gasto menor do que 1,5 METs, em posição sentada ou deitada, que eu acho que muitos de nós praticam aí ao longo do dia, né? No trabalho, no lazer também acaba acontecendo. Então, só para esses conceitos ficarem bem frescos na memória, porque eu vou falar muito de inatividade física e não de sedentarismo, porque os estudos trazem mais essa nomenclatura. O sedentarismo ele é mais uma mescla desses dois, né? Então, pessoas que têm comportamento sedentário, por exemplo, que passam a maior parte do dia sentado, como nós médicos, é um bom exemplo, mas que são ativos fisicamente, então que fazem a quantidade de atividade física recomendada para ter benefícios de saúde e evitar os riscos do sedentarismo podem ser consideradas sedentárias por terem um comportamento sedentário, mas já vão ter os benefícios associados à prática de atividade física. Então, quando a gente fala de nível de atividade física recomendada, só passando aqui, dando um resumo, né? Eu trouxe até as imagens do último guideline da Organização Mundial da Saúde, do que é recomendado para, por exemplo, crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. O recomendado para essa faixa etária é que eles façam pelo menos 60 minutos por dia de atividade moderada a vigorosa todos os dias da semana. E que pelo menos 3 dias da semana incluam algum tipo de atividade vigorosa e algum tipo de atividade de estímulo ósseo, como atividade de impacto ou de força também. Então, uma criança ou um adolescente, ele vai entrar na pesquisa como um sedentário, como um inativo, quando ele não atinge esse nível de atividade física que é recomendado. Em relação aos adultos, e vai se estender também para os idosos, o nível mínimo de atividade física a ser atingido são 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Esse último guideline ele já vem estendendo
esse nível de atividade física de 150 para 300 e de 75 para 150, justamente porque o exercício, os benefícios do exercício, eles são dose dependentes. Então, quanto mais atividade física, melhor nesse contexto de minutagem, né, colocado nesse estudo. E a partir aí dos 300 minutos semanais, começa a ter uma dúvida em relação a quanto de benefício a gente tem. Então, ele coloca esse nível de tempo por semana, que fique entre uma faixa de 150 a 300 minutos de moderada ou 75 a 150 de vigorosa. Isso inclui os idosos também, para considerá-los ativos fisicamente. Mas claro que também, tanto para os adultos quanto os idosos, mas ainda mais nos idosos, a gente tem o treino de força como um importante adjuvante aí na saúde, por vários benefícios que estão associados, e a gente vai ver mais adiante na aula. Trouxe também alguns dados, esse foi um estudo que foi publicado no Lancet em 2018, de dados que foram coletados até 2016. Então, ele traz esses números que são um pouco preocupantes e impactantes em relação à inatividade física, ao sedentarismo, principalmente por ser um período pré-pandemia, né? A gente pensa que durante esse período os dados devem ter piorado ainda mais. Mas 27,5% dos adultos com mais de 18 anos são sedentários no mundo, na média global. Isso sendo mulheres mais sedentárias que homens. Então, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 4 homens no mundo não fazem atividade física suficiente para se manterem saudáveis, para terem os benefícios da atividade física. E o que é mais impactante é o número de adolescentes. Talvez pelo nível maior de atividade física, né, que é desejado para essa faixa etária, por todos os benefícios que vão se estender ao longo da vida, né, 80% dos adolescentes no mundo são sedentários. Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade brasileira, tirada desse estudo do Lancet também, de dados até 2016, 46% dos brasileiros são sedentários. Fui buscar dados em relação a aspectos mais atuais, e tem alguns dados levantados pelo IBGE de 2019, que mostram um número bem parecido. 40,3% de sedentários, de pessoas inativas no Brasil, sendo o número de mulheres também maior que de homens. E de idosos, esse número de inativos fisicamente chega a 60%. Então, é um número que assusta ainda mais, né? Aqui eu coloquei esses gráficos, essa imagem é do próprio estudo do Lancet, então, que exemplifica, né, de uma forma gráfica, a prevalência do sedentarismo no mundo. As cores mais claras são os países que têm mais atividade física, né, que praticam mais atividade física, têm menor prevalência de sedentarismo, e os países mais escuros os que têm a maior prevalência de inatividade física e de sedentarismo. Então, a gente vê aqui que o Brasil assusta bastante, né, e de fato ele está colocado como um dos países com piores índices de sedentarismo. Quando a gente fala de mulheres, isso aumenta ainda mais a nossa preocupação, porque são números que chegam a 50% de prevalência. Então, a importância da gente estar falando isso hoje, né, e acredito que todos que estão aqui na reunião sermos propagadores desse impacto do sedentarismo na saúde, justamente para tentar, aos pouquinhos, mudar esse cenário. Falando agora diretamente dos impactos, então, do sedentarismo na saúde, o primeiro aspecto que a gente vai falar é da mortalidade mesmo, por todas as causas. Então, a atividade física insuficiente, não alcançando aqueles níveis que são desejados, ocasionam um aumento da mortalidade por todas as causas. A gente pode ver aqui nesse gráfico que conforme aumenta, né, aquilo do exercício ser dose dependente, conforme aumenta o volume de atividade física praticada ao longo da semana, a gente tem uma diminuição de risco de mortalidade por todas as causas. E justamente o sedentarismo ele vai estar relacionado ao aumento de mortalidade por todas as causas, porque ele vai estar envolvido, né, no desenvolvimento das doenças que mais matam no mundo, né, como as doenças cardiovasculares e o câncer, por exemplo. O aumento da capacidade funcional de um MET ocasiona uma redução de risco de mortalidade em 13%. Então, isso deixa muito claro que a melhor aptidão cardiorrespiratória está associada a um menor risco de morte por todas as causas.
já seria um motivo imenso para a gente praticar, né, atividade física de forma regular, acima daquilo que é recomendado para a gente obter os benefícios de saúde. E aqui eu coloquei essas imagens que mostram em conjunto para nós aquilo que a gente ouve falar muito hoje em dia, né, que é a síndrome metabólica. Então, o sedentarismo tem um impacto imenso na saúde cardiovascular, relacionado a doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemia. É comprovado a relação entre maior número de tempo parado e não atingindo metas de atividade física e maior risco cardiovascular, principalmente por ele estar associado a todas essas causas. Algumas causas são já bem descritas e têm uma relação de forma celular já bem conhecida, né? Como, por exemplo, o do diabetes, pela expressão translocação do GLUT4, quando a gente pratica atividade física, então, para a membrana celular, captando glicose para dentro da célula, principalmente dentro da célula muscular, né? Então, isso é uma adaptação crônica gerada pelo exercício e que vai, a longo prazo, diminuir os níveis de glicose circulante, né? Prevenindo a hiperglicemia, que seria aí o desenvolvimento do diabetes. Em relação à dislipidemia, a gente tem uma associação também clara em relação aos níveis de diminuição dos triglicérides e aumento do HDL, né, com atividade física, por fatores celulares anti-inflamatórios, enfim, de estresse oxidativo, que a gente vai ver num slide seguinte, mas que também tem uma relação muito bem conhecida, e a obesidade nem se fala, né, por um motivo que não é tão celular, mas é um motivo de aumento de gasto energético, né? Então, as pessoas que não fazem atividade física, que passam a maior parte do dia sedentárias, né? Elas vão ter uma taxa metabólica basal diminuída e um gasto energético total diário diminuído, que vai predispor ao acúmulo, né? Um superávit aí calórico e um acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal, que é o que acontece na obesidade. Em relação à hipertensão arterial, também uma relação com a atividade física muito bem conhecida. A atividade física realizada de forma regular, ela tem a possibilidade de prevenir quadros de hipertensão, ela consegue diminuir níveis de pressão arterial sistólicas em até 40 milímetros de mercúrio, né? Então, um valor importante na prevenção, principalmente aí como adjuvante no tratamento da hipertensão também. Então, coloquei alguns fatores específicos aqui de forma mais micro, né, de um olhar um pouco mais celular em relação às diferenças de um organismo sedentário para um cara que é ativo fisicamente, né? Então, a gente tem várias diferenças a nível mitocondrial, né? Aumento de volume, de número de mitocôndrias no músculo para captação de oxigênio. Em relação ao músculo esquelético, a gente tem imensas diferenças aí entre um músculo que é ativo fisicamente e o que não é, principalmente em relação à captação, à sensibilidade da insulina, né, que é um fator super relacionado à síndrome metabólica, fator importante de risco cardiovascular. Algumas expressões de genes e ativações específicas do músculo cardíaco e também a disfunção endotelial, que está super relacionada com a parte da hipertensão, né? Então, a gente tem fatores micro aí também muito relacionados ao desenvolvimento de maior risco cardiovascular com um indivíduo sedentário. Pulando um pouquinho, virando um pouquinho a chave em relação à parte cardiovascular, trouxe outros aspectos muito importantes e muito prevalentes, que acho que na pandemia ficaram ainda mais evidentes, né, em relação ao impacto do sedentarismo na saúde mental. Então, muito relacionado a quadros de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, principalmente insônia, e disfunção cognitiva. Então, também tem uma relação comprovada de benefício da atividade física em relação ao retardo da disfunção cognitiva, né? Atrasando esses quadros de demência numa população que fica cada vez mais velha, que tem uma expectativa de vida cada vez maior.
Então, os mecanismos relacionados a esse impacto na saúde mental, eles acontecem principalmente de duas maneiras, né? Pela parte mais orgânica, neurobiológica, mas também por conta da parte psicossocial, que eu acho que quem faz atividade física sabe e reconhece o quanto isso influencia, né, naqueles aspectos de saúde mental. Então, a parte neurobiológica, principalmente a modulação de neurotransmissores como serotonina, dopamina, as endorfinas e ativação dos sistemas endocannabinoides. A atividade física ajuda na regulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, na regulação do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então, todas as respostas inflamatórias e de estresse oxidativo relacionadas à atividade física, ou não, né, ou ao sedentarismo, estão relacionadas ao desenvolvimento de várias doenças, inclusive a ansiedade e a depressão, por exemplo. Em relação aos aspectos psicossociais, quem pratica sabe, né? Então, eu acho que a autonomia, quem pratica esporte, exposição a situações difíceis de tolerância ao sofrimento, que acabam preparando para situações da vida que acontece com todos nós, né? Autoconfiança, autoconhecimento, você sentir que você está exigindo de você e adquirindo um conjunto de habilidades. Então, acho que tudo isso gera um ambiente favorável quando a gente pratica atividade física, está incluído muitas vezes numa conexão social daquele esporte, daquela prática de atividade física, e tudo isso traz muitos benefícios e que acho que durante a pandemia ficaram ainda mais evidentes. Até por isso que eu escolhi colocar esse gráfico também nessa apresentação, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas foi um artigo que a Louise Burke publicou, uma super publicadora aí em relação a exercício e alimentação. Ela publicou um artigo sobre os desafios da manutenção da saúde metabólica durante a pandemia. E aí ela discorria sobre algumas estratégias que deviam ou poderiam ser utilizadas para tentar manter essa saúde metabólica durante a pandemia. E aí tinha esse gráfico que eu lembrei quando eu estava preparando essa apresentação. Então, é um ciclo vicioso que se retroalimenta, né? Os distúrbios de saúde mental, os distúrbios do sono, com a inatividade física, eles geram um ambiente propício, né, para uma falta de saúde metabólica, né, ocasionando ganho de peso, diminuição do controle glicêmico, aumento da resistência à insulina, diminuição da síntese proteica. Então, todos esses aspectos, de certa forma, eles estão relacionados e vão culminar, né, com o aumento da mortalidade, com a piora da saúde, da qualidade de vida ao longo aí da nossa existência. Então, achei legal trazer isso justamente porque eu acho que não é só o sono, né, não é só os distúrbios ansiosos, depressivos, mas tudo isso se tem uma interseção importante no sentido de perda de saúde que está associada à prática do sedentarismo. Outro fator importante, então, relacionado à mortalidade e também à qualidade de vida, né, é o impacto do sedentarismo no câncer. A atividade física ela tem benefícios comprovados, e diminuindo o risco de 10 a 20%, principalmente do câncer de mama, cólon e endométrio. São os três que mais têm relação bem definida em relação a benefícios da prática de atividade física regular. E isso porque essa atividade física melhora a regulação hormonal, que está relacionada com muitos desses cânceres, principalmente mama e endométrio, redução de tempo de trânsito intestinal, uma coisa, né, super prática que a gente consegue imaginar e perceber, que está relacionada já sabidamente ao câncer de cólon, manutenção do peso e manutenção de células de sistema imune, por exemplo, as natural killers, que estão relacionadas a esse controle das células cancerígenas, né, dessa mutação celular que acontece no nosso corpo. Então, o câncer de bexiga, de pulmão, esôfago, gástrico e renal, eles também já têm uma relação que não é tão forte quanto os outros três, né, que acabam sendo, principalmente mama e cólon, responsável por grande parte da mortalidade, né, dos cânceres. Mas também já tem estudos que mostram uma relação. E, por exemplo, o câncer de bexiga tem uma relação muito grande com o tabagismo, né? E a gente tem a prática de atividade física, pessoas que praticam atividade física,
geralmente elas associam outros bons hábitos, né? Elas comem melhor, elas gerenciam melhor o estresse, elas não fumam. Então, esses benefícios, eles vão se somando à medida que essa pessoa tem um estilo de vida mais favorável para a saúde do que para o sedentarismo, né? E o último aspecto que eu vou comentar em relação ao sedentarismo, então, é a saúde óssea, e principalmente em relação à osteoporose, né, que é uma doença que aparece muito aí, principalmente em mulheres, né, em idosas, pós-menopausa, mas que muito está relacionada à quantidade de atividade física realizada até os 18, 20 anos, quando a gente tem a formação, né, e o pico de massa óssea, que ao longo da vida, depois dos 20 anos, é feita a manutenção, é preservada, né, e que no período pós-menopausa tem a queda. Então, a gente viu a quantidade de adolescente que não pratica atividade física num nível, numa intensidade que é necessária para ganhos de saúde, né? Quando nessa faixa etária a gente vai ter benefícios que a gente vai levar para a vida toda até a idades mais avançadas, né? Então, a atividade física, ela aumenta a densidade mineral óssea, justamente por causar turnover ósseo, né? Os estímulos, as tensões que são transferidas para o osso fazem com que as células, os osteoclastos, os osteoblastos, façam esse turnover ósseo, façam com que esse osso que é exposto à atividade física tenha uma maior seção transversal e uma maior densidade mineral óssea, transferindo mais saúde para esse osso ao longo da vida, diminuindo o risco de queda na velhice, melhorando a capacidade funcional, né, que são coisas que a gente fala muito quando fala de saúde no idoso. Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar, o quanto essa relação já é bem comprovada, né, e eu trouxe essa última imagem com muitas pessoas em comportamento sedentário, porque eu acho que a gente se enxerga aqui, né, então eu acho que além da gente prescrever isso e passar esse recado para quem a gente atende, para quem a gente dá treino, no caso, né, dos educadores físicos, a gente precisa pensar nos nossos hábitos também, porque é difícil não ter um comportamento sedentário hoje em dia, mas a gente sabendo dos benefícios que a atividade física traz, mesmo a gente, obrigatoriamente, pelas mudanças no estilo de vida, né, atual, ter um comportamento sedentário, a gente tem benefícios importantes fazendo a prática de atividade física regular, diminuindo o risco de todas essas doenças importantes, muito associadas a maior risco de mortalidade precoce. Então, acho que tem motivo de sobra aí para a gente praticar atividade física, e eu acho que o Naum vai acabar reforçando ainda mais, falando um pouquinho de quando já é doente, né, o quanto a atividade física também faz bem para o nosso corpo. Então, é isso, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, vamos ser ativos, e obrigada, pessoal. Enfim, a gente está aberto aí para discussão. Obrigado, doutora Júlia. Vamos dando prosseguimento aí, o nosso último palestrante, convidamos aí o doutor Roberto Naum, que vai falar sobre atividade física no tratamento de doenças. Bom, boa noite a todos. Um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema, principalmente depois da apresentação da doutora Júlia, do qual, na organização, a gente já tinha a ideia que seria uma continuidade. Então, eu queria discutir, trazer a reflexão de todos vocês um pouco do tema atividade no tratamento das doenças. Bom, primeiro, uma questão bastante importante que foi citado já hoje à noite, da diferença da modificação aguda para adaptação crônica. Isso vai nortear toda a primeira parte da minha apresentação, onde eu trago a confusão, a dificuldade de prescrever, porque, obviamente, no momento que se faz atividade física, nós temos mais risco. No momento em si, se a gente isolar no limite, uma pessoa parada na cama tem menos risco de um evento fortuito do que uma pessoa fazendo atividade física, seja a atividade que seja. Só que essa prática contínua que causa adaptação crônica e todos os benefícios da atividade. Então, antes da gente falar do tratamento em si, a gente vai ter que entender um pouco dos riscos.
trazendo esse raciocínio do risco-benefício, sem a menor dúvida, está muito mais do que bem documentado, risco definido de morte por qualquer causa, principalmente porque, além dos benefícios diretos da atividade física, não é incomum estilo de vida, isso se discute cada vez mais, quem faz atividade física toma um estilo de vida mais saudável, então é mais provável que a pessoa fume menos, se alimente melhor, entre outras coisas. Então, os outros fatores, que também são fatores de risco, tendem a diminuir. Bom, mas para que não fique nenhuma dúvida, o exercício físico isoladamente é fator que diminui morte por qualquer causa, mesmo que possamos terminar outros fatores de confundimento. Bom, e a melhora de qualidade de vida? Muito difícil medir qualidade de vida, somente uma população que tradicionalmente é sedentária, onde a atividade pode não ser a qualidade de vida, e esse é o segredo na prescrição da atividade física. Porque se eu vou prescrever uma coisa que o maior ganho documentado é qualidade de vida, e essa prescrição não gera uma qualidade de vida, a gente tem que pensar em como fazer essa prescrição, e a gente deixa isso como um gancho para os congressos, onde nós discutimos bastante isso. Separando por risco e convidando-os a essa dificuldade da literatura, da confusão clássica de doenças e lesões. Então, a gente vai discutir que até cronicamente um exercício bem prescrito pode diminui a chance de lesão, apesar da gente falar só das doenças, e vale a reflexão para separar. Alguns artigos tendem a juntar isso, mas é um pouco difícil nós conseguirmos tirar a informação de o que é proteção, o que é risco para doença, o que é proteção, o que é risco para lesão, e a gente está trazendo somente lesão traumato-ortopédica. Quando a gente está falando das divisões, também é super importante, aí, trazendo um pouquinho mais para o conceito do atleta, na definição que o atleta vai ser aquele que compete e vai buscar na competição melhor rendimento, o perfil de lesão ou de doença é completamente diferente dependendo do período de treinamento. Existem detalhes específicos de o que é o treinamento de um indivíduo e, sem a menor dúvida, do período competitivo. E, da mesma forma, a literatura trata isso de maneira bastante diferente. Então, é interessante a gente pensar sobre as diferenças desses dois períodos. Bom, quando a gente está falando de doenças e lesões, ou lesões, a gente vai lembrar, sem a menor dúvida, sobre as cardiopatias, sobre a visão cardiovascular, por isso, uma preocupação muito grande sobre a visão traumática. Não à toa esses dois grandes polos que começaram toda a linha de medicina do exercício do esporte há muito mais tempo, até que a medicina do exercício do esporte se estabelece como uma especialidade única, onde sim existem características, mas não só dessa especialidade, mas de muitas outras. Por exemplo, trazendo rápido várias outras alterações ou doenças ou lesões associadas à prática de atividade física. Bom, por que nós estudamos? Basicamente porque esse tipo de coisa acontece, curiosamente, é exatamente o que acontece que nós podemos prevenir, ler, se tratar quando nós lidamos com atividade física. Então, muito análogo ao remédio, não é o remédio, o tratamento ou o veneno, é a dose do remédio que o define. E, de uma maneira geral, como a gente pode trazer vários remédios como exemplo, se a gente não tem ideia se o indivíduo tem alergia a algum remédio, a gente não vai prescrevê-lo. Se a gente não tem ideia se o indivíduo não tem um risco aumentado, principalmente de morte súbita, e trazendo para a parte de cardiologia, na matriz o que a gente mais se preocupa, porque, sem dúvida, o desfecho fatal é o mais grave de todos, mas isso se aplica, por exemplo, a uma atividade de corrida em declive para uma pessoa que tenha uma artropatia, seja de joelho, seja de quadril, por exemplo, além de atividades específicas para pessoas que tenham síndrome RED. Então, assim como a gente pergunta no dia a dia, no nosso consultório, se o indivíduo tem alergia a um remédio antes de prescrever, fundamentalmente a gente tem que entender da história do paciente antes de prescrever atividade física, e em grupos específicos a gente tem que pedir exames complementares e aprofundar a avaliação para pré-participação para isso. Bom, em relação à melhor relação de qualidade de vida e quantidade de vida, sim, a idade é fundamental para isso, e o tipo de tratamento vai depender do tipo de doença, e claro que se a gente fala de uma população idosa, a gente está trabalhando em doenças crônicas, mas como já foi citado pela doutora Júlia agora na última apresentação, quando a gente fala da prevenção da osteoporose na vida idosa,
a gente está falando de atividade eminentemente de peso na vida jovem, onde eu formo o maior banco de massa óssea, por exemplo. Isso quer dizer que a atividade física é vacina. Eu fui atleta na minha vida jovem, então não tem que fazer nada? Com certeza não. Esse raciocínio é extremamente errado. Inclusive, síndromes conhecidas como a do ex-atleta podem causar aumento do risco de evento cardiovascular e de outras alterações. Então, não, exercício não é vacina, mas para nós desenvolvermos uma população saudável, com hábitos saudáveis, isso tem que ser investido desde a educação no colégio até a prescrição para indivíduos especiais com doenças, por exemplo, até o acompanhamento dessa atividade física e não necessariamente olhando só a parte competitiva e, sem a menor dúvida, a população que mais se beneficia da atividade física como um todo é a população idosa e, curiosamente, a população menos engajada em atividade física. Isso é bastante interessante quando a gente olha um trabalho que traz os riscos de óbito por qualquer causa. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse é um trabalho que traz essa avaliação, mostrando relação direta com a atividade física, outras relações sim direta, mas não com um nível de significância tão alta. Partes interessantes, por exemplo, a gente pode trazer que o risco de queda, mais uma vez, ele é mais acentuado, ele existe com certeza muito mais no momento que eu faço atividade do que no momento que eu estou sedentário ou que eu estou fisicamente inativo, usando a terminologia correta. Mas, cronicamente, quem faz atividade física terá menos risco de queda e, mesmo tendo risco de queda, terá menos risco de fratura, por exemplo, por osteopenia / osteoporose, e isso diminuirá a gravidade ou a necessidade de cirurgia desse indivíduo, diminuindo sua mortalidade. E lembramos que, se eu traçar só um fator de correlação entre óbito, entre risco de óbito e atividade física, a chance de alguém morrer de acidente de bike é maior para alguém que faz bike. Alguém que não faz bike não tem esse risco. Então, é importante nós aprendermos a estratificarmos o risco, enquanto, sim, isso é intrínseco à atividade física, mas o ganho geral é maior do que esse risco, e a gente pode trazer N exemplos. Então, só peguei esse exemplo dos Estados Unidos para nós refletirmos sobre essa diferença do agudo, o risco específico agudo, não só cardiovascular, e o ganho crônico. E a grande diferença, de repente, está onde é que está essa linha de corte. Então, se a gente tirar os casos limite e a gente decidir plotar nesse gráfico alguma coisa que poderia ser, isso é um gráfico teórico, alguma coisa que poderia ser percentual da capacidade física e saúde, ou risco de óbito, que daria no mesmo. Provavelmente, quando eu estou falando dos atletas ou atletas de alto rendimento, eu vou ter menos saúde comparável aos sedentários. Mas eu não posso justificar esses achados para dizer que a atividade física é perigosa ou causa alguma lesão. O que chega, por exemplo, no nosso consultório todo jogador de futebol opera o joelho, ou todo nadador tem problema de ombro. Isso não é verdade se a natação é prescrita para a saúde e não se é prescrita para alto rendimento, assim como eu posso dizer que todo operador de bolsa tem problema de estresse, o que não quer dizer que se você vai investir o seu dinheiro, você vai ter algum problema com estresse. Isso é igualmente não verdadeiro. Bom, a gente pode definir o que é normal. Se a gente falar de atletas, a gente vai ter que falar de risco de cada atleta, dividir os atletas por período, como eu já disse, competitivo ou não, dividir por gênero e, eventualmente, dividir até por país. Os tipos de treino são completamente diferentes. E a gente vai ter que lembrar que o atleta não é normal. Apesar de muita gente gostar e chama atenção, existem canais e canais sobre esporte, e sim, atender atleta é uma coisa que chama atenção. Sem a menor dúvida, o nome da especialidade é medicina do exercício e do esporte, não é medicina do atleta que faz esporte do exercício. Não à toa, nós lidamos muito mais com exercício, com prática de atividade física, com saúde. Esporte vem junto, e o atleta competitivo de ponta é a exceção da exceção, é 0,01% dessa população. Então, no nosso mundo, infelizmente, o sedentário é normal, num corpo que tem o seu desenvolvimento para o fisicamente ativo ser o normal. E aí nós vivemos toda a doença do sedentarismo e, na verdade, a gente está muito mais tratando a doença que nós impetramos a nós mesmos sendo sedentários do que tratando doenças pela atividade física. Então, já abordando um pouquinho do que eu queria brotar
de dúvidas desse tema com todos vocês. Então, convidando-os à reflexão da onde beber dos dados, da onde nós realmente queremos saber de números de doença, saem muitos trabalhos, é desproporcional o número de trabalhos que saem citando atletas versus o número de atletas no mundo, ou de militares versus o número de militares no mundo, e provavelmente, se a gente quer se basear em conhecimento para aplicar no consultório, nós teremos que olhar, por exemplo, corrida. Corrida passou a ser um fenômeno bastante popular, então sejam elas de 5, 10, 15, maratona, qualquer tipo dessas corridas, que tem aí sim uma coorte muito grande de pessoas fisicamente ativas, mas não necessariamente de pessoas que querem bater sub 3 ou sub 2,30. Tem pessoas que querem fazer a prova até 6 horas, e aí sim eu consigo uma distribuição, claro que é uma normalidade dentro dos fisicamente ativos, entendo muito melhor a doença desse grupo, e sim, posso não só tratar a doença geral como forma, com o exercício como forma do tratamento, do que eu olhar, por exemplo, um atleta de ponta e todos os seus trabalhos trazendo uma população viesada enquanto isso. Bom, mas nem tudo do esporte a gente não pode deixar de aplicar. Muito pelo contrário, muita coisa se aplica do esporte para o consultório de medicina do exercício. E uma das coisas mais antigas, bastante interessante, até porque é um modelo de epidemiologia, a gente está discutindo também um pouco disso, é um modelo descrito em 87, que já foi revisitado, mas eu quis trazer um modelo no original, do qual basta você conhecer a população, conhecer um pouco o que está acontecendo, qual é o mecanismo, aí sim, descrito para a lesão, mas para a doença é exatamente o mesmo raciocínio. Depois de medidas preventivas, é possível, aí sim, rever, acessar de forma correta e voltar, seja para o passo 1, seja na visão atual, direto para o passo 2, tem algumas modificações disso, mas sim, essa é uma visão que é verdadeira até hoje. Isso foi escrito em 87, alguns dos senhores que estão assistindo agora nem eram nascidos, que fará formados médicos, eu não era, e a gente pode trazer esse modelo para a atividade física, não só para o esporte, apesar de ter sido feito e pensado para esporte. Então, foi pensado para esporte, nós usamos até hoje em dia, e lembrar que os passos têm a ver com a epidemiologia e é o tipo de prática que a gente pode fazer num grupo de corredores que dão volta à lagoa e fazem isso de forma caminhada ou corrida. E é um grupo bastante interessante para adesão numa população de terceira idade, onde a adesão ao exercício é bastante difícil, a atividade social, por exemplo, aumenta essa adesão. Atualizações, outras formas de avaliação existem. Eu não estou trazendo que não há nenhuma valia nos métodos de avaliação dos atletas, eu estou trazendo e chamando a atenção que o que a gente aplica para atleta, o que a gente tem de dado para atleta, não é o que a gente vê na população normal, infelizmente sendo sedentária, mas mesmo que fisicamente a fosse, e às vezes isso é uma barreira de impedimento quando eu vou prescrever atividade física, ou quando eu vou convencer o indivíduo a fazer atividade física, porque o que ele traz é, poxa, todo atleta se machuca, então eu prefiro ser sedentário do que me machucar, principalmente pela experiência difícil do início da atividade física, seja ela por dor tardia, que não envolve necessariamente lesão, mas é uma experiência dolorosa, seja ela por lesões associadas, seja ela por alguma doença ou lesão que o indivíduo tinha e que só passa a aparecer quando ele demanda fisiologicamente o seu corpo. Então, isso é a nossa dificuldade na prescrição. Então, o que a gente faz para prevenir? De novo, eu estou muito mais preocupado nesse momento para prevenir. A gente vai na literatura e tenta achar alongamentos e aquecimentos. Todo mundo viu, e existem publicações nesse nível, apesar de ter pouca evidência científica, visto, de novo, em esportes. A maioria das lesões, por exemplo, acontece no final da atividade, então, com algumas exceções, existem exceções para isso, esses programas podem ser interessantes, mas não necessariamente previnem lesão. Curiosamente, o que tem mais evidência em prevenção de lesão é a utilização de equipamentos de proteção e passa a ser uma das coisas menos usadas. A gente, na prescrição, fala, por exemplo, ande de bicicleta, mas muito raramente você tem ande de bicicleta com equipamento de segurança. Então, esse tipo de detalhe sobre equipamento de proteção impacta de sobremaneira na chance de uma lesão, e é o que há de mais evidência hoje em relação à proteção de acidentes. Por exemplo, eu trouxe o risco de óbito em acidentes de bicicleta e, obviamente, a utilização
ou não de capacete interfere nesse tipo de evento. Bom, para a gente pensar, mais uma vez, coisas tiradas do esporte, modelos tirados do esporte, que podem ser usados na nossa prescrição, e nesse caso, tanto faz de onde a prescrição, eu posso falar que esse tipo de prescrição pode ser na reabilitação cardíaca de um grupo específico. Então, ao invés de uma modalidade, esse modelo foi pensado para modalidades esportivas, eu posso separar a minha população de reabilitação cardíaca de CC, ou de pós-operatório de qualquer causa para revascularização, ou seja, de qualquer outra, eu vou plotar os eventos raros, infrequentes, moderados e quase certos aos eventos catastróficos, dos catastróficos aos insignificantes, e vou tentar planejar o máximo de recurso possível nos eventos mais frequentes e mais graves, tentando mitigar os menos graves e menos incidentes, de modo que eu possa cobrir todos, mas caso eu não possa, eu terei mais atenção, serei mais ágil aos catastróficos e quase certos. Mesmo que esse modelo tenha, mais uma vez, sido pensado e seja utilizado para esporte de alto rendimento, eu posso fazer isso para qualquer doença, para qualquer serviço, seja de um indivíduo sedentário começando atividade física, seja de um boxe de atividade física funcional, no qual eu conheço a população e eu posso estratificar isso, seja da literatura, seja por experiência, nível de evidência do profissional envolvido nisso. Quando a gente começa a mergulhar nisso, a gente vai ver que esse risco é por atividade e, muito raramente na literatura, nós vemos esse risco por atividade física, nós temos quase sempre esse risco por atividade esportiva, muito mais dos esportes olímpicos, mesmo eles sendo minoria do que os esportes não olímpicos, mas ainda assim a gente consegue trabalhar por analogia. Se a gente lembrar lá de Bethesda, da divisão clássica, que já não é mais na sua última revisão Bethesda, mas vamos manter isso como referência, a gente pode separar atividades físicas por analogia ou esportes por analogia, e nós podemos ver, seja risco de trauma, seja risco de doença, seja risco na competição, seja risco na prática, a gente pode fazer essa analogia e poder pensar primeiro no risco, para depois pensar no tratamento em relação a isso. Lembrando, no tratamento, a gente vive uma pandemia, então a pandemia ainda existe, a gente ainda está aqui, e sem a menor dúvida, a Covid mudou o risco de atividade física, algoritmos foram modificados, a avaliação do risco foi modificada, existe sim uma chance aumentada que deve ser verificada. Então, hoje, quando nós falamos tanto do tratamento do indivíduo com alguma doença, do qual eu vou submetê-lo ao estresse, e sim, o Covid pode ou não ter relação direta à doença de base, mas o Covid é um fator de risco a mais, e principalmente com atletas, a gente tem que rever essa prescrição e rever a nossa avaliação pré-participação. Por N formas, isso está bastante bem documentado na literatura. Então, antes a gente vê se o indivíduo tem alergia a alguma coisa, depois a gente passa o remédio. Então, antes a gente vê o risco da atividade física para depois prescrevê-lo. Bom, então, no meu último slide, eu faço a pergunta para mim mesmo. Ok, então, o que a gente pode tratar? A verdade é que tudo já foi exposto na aula anterior, e por isso um pouco da discussão do antes. Em clínica médica, cardiologia, pneuma, endócrino, oncologia, isso está extremamente bem documentado. Tenho certeza que todos aqui já vivem, tanto na prescrição quanto na dúvida acadêmica. A gente também está falando com estudantes nesse momento, mas lembrar que, por exemplo, existem N estudos na saúde mental, seja desde a higiene do sono até o stress management, até pacientes, sim, com doenças psiquiátricas e cujo seu tratamento envolve atividade física regular. Então, existem N documentos para isso, ao contrário do que era proscrito anteriormente. Então, um indivíduo com alguma psicopatologia não poderia fazer atividade física, isso nunca seria prescrito, e hoje em dia, sim, é prescrito, inclusive psiquiatras fazendo, enquanto segunda especialidade de medicina do exercício do esporte, visto toda a base científica e o detalhamento nessa prescrição. E a parte interessante de ortopedia, sim, claramente, todos nós sabemos que diminuição de queda e risco de fratura por osteoporose são da área da ortopedia e podem se beneficiar por atividade física regular. Mas uma coisa que várias vezes passa esquecida é que, por exemplo, gonartrose, artrose do joelho, pode
e tem nível de evidência de tratamento com atividade física, desde que um monte de pequenos detalhes, e eles são a prescrição correta da atividade física. Com certeza, a atividade de paraquedismo, o esporte salto relacionado a paraquedismo, não é uma atividade que vai melhorar a qualidade do seu joelho, mas atividades físicas com pouco trauma, incluindo correr em média velocidade, trazendo a referência da aula do Dr. Marcelo, aumenta a longevidade do seu joelho e não aumenta o risco de artrose, ao contrário do que chamam a atenção. Muitas pessoas: não vou correr porque vou machucar o meu joelho. Isso não é uma verdade, desde que, claramente, você não tem uma doença que vai piorar, ou N motivos mecânicos dos quais você deve correr direito, senão existe, sim, a chance de machucar seu joelho, seu tornozelo, quadril ou qualquer outra coisa. Logo, isso depende da prescrição e não necessariamente da atividade física. Bom, queria deixar o meu muito obrigado a todos que estão assistindo a essa hora e as perguntas abertas, mais uma vez com o intuito de despertar mais perguntas, mais dúvidas do que só fornecer dados, e me colocando à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Naum. Aproveitando essa terceira e última palestra aí para cumprimentar os três palestrantes do dia, né? Me juntando aí aos vários inscritos que estão aí dando os parabéns logo na sequência das palestras, né? A gente fica muito feliz de ter suprido as expectativas do pessoal, né? A gente está abrindo as palestras para as perguntas para as palestras, né? No question ali, e vocês vão ver ali embaixo, no rodapé aí da página, né? O Q&A aí, e aí vocês podem fazer as perguntas por aí, até porque, não lembro mais quem foi, mas perguntaram se podia fazer, se não ia abrir o áudio. A gente está com quase 120 participantes aí no rotativo, né? E aí, se abrir o áudio para 120, a gente já sabe o que nos espera, né? Então, por isso que a gente vai tentar organizar pelo envio das questões por escrito, né? Eu só gostaria até de aproveitar e para comentar, né? Eu vejo muito, enquanto o pessoal está escrevendo, a gente já está vendo que já estão entrando as perguntas aí, mas eu tenho ouvido muitas vezes, né, o pessoal fala assim: o Colégio Americano, a Organização Mundial da Saúde, eles dobraram as recomendações para atividade moderada e dobraram as recomendações para atividade intensa, como a doutora Júlia ali mostrou, né? Pessoal, a gente precisa, de novo, lembrar: ninguém dobrou coisa nenhuma, né? É que antes eles davam uma recomendação pontual, né? Então, eram 150 minutos por semana de atividade física moderada e 75 de atividade física vigorosa, também chamada de intensa, e esses mínimos continuam. Então, ninguém dobrou. Para dobrar, você tinha que sair de 150 e falar: agora é 300 na moderada. Você tinha que sair de 75 e falar: agora passou para 150. Não foi isso que ocorreu, né? Eu já vi várias publicações, né, de um monte de gente aí, inclusive da área, falando: olha, atenção, dobraram as recomendações das entidades e tal. Então, só dizer que, na verdade, os mínimos continuam, só que agora existe uma recomendação de uma faixa mais ampla. Então, faixa é uma coisa e mínimo é outra coisa, né? Os mínimos se mantêm, o moderado é 150, agora numa faixa de 150 a 300, como ela muito bem mostrou lá. E o vigoroso de 75, o mínimo continua, né, até a faixa de 150, né? Lembrar que, só para a gente refrescar aí, a atividade moderada, o mais fácil é pela frequência cardíaca, né? Fica mais fácil ver por ela, né?
seria uma faixa de 64% a 76% da frequência máxima, isso é a atividade física moderada, né? Então, 64% a 76% da frequência cardíaca máxima e a vigorosa ou intensa a partir de 76, ou seja, do 77, tá? As perguntas já estão começando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar desde o começo. Está aqui. Paulinho Pires, né? Me permite chamar de Paulinho, porque está identificado assim no seu e-mail. Né? O que pode causar o infarto do miocárdio em um atleta de ponta, sendo que ele está preparado e até cuidado, né? Quase uma vida para essa prática esportiva. Doutor Marcelo, gostaria de falar sobre isso? Ok. Então, obrigado, Paulinho, pela pergunta. Na verdade, a gente tem que lembrar que existem várias possíveis causas para o infarto, né? Existem algumas situações que são situações congênitas, então, de problemas que a pessoa tem desde o nascimento e que muitas vezes podem se manifestar já na fase de infância e adolescência, mas que também podem se manifestar mais tardiamente, por exemplo, a questão das coronárias que tem origem em pontos anômalos. A origem anômala de coronárias é uma situação que pode trazer esses episódios de infarto e até de morte súbita, tanto em adolescentes, mas às vezes também em adultos que passaram um bom tempo fazendo exercício e de repente tem uma manifestação súbita como essas. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é lembrar que mesmo que o indivíduo seja fisicamente ativo, e aqui todos nós discutimos todos os benefícios do exercício, o exercício não confere imunidade completa a determinadas situações. É possível que o indivíduo fisicamente ativo possa ter outros fatores associados de risco cardiovascular, ele pode ter uma dislipidemia, ele pode ter uma elevação da pressão arterial, ele pode ter um componente genético, e esses fatores, mesmo no indivíduo fisicamente ativo, podem desenvolver situações que levam ele a evoluir para o infarto. Eu sempre comento com alguns pacientes que eventualmente têm situações como essas e que falam, poxa, então o exercício não adiantou nada para mim. A gente sempre diz, olha, se você não fosse fisicamente ativo, muito provavelmente você teria tido um infarto há mais tempo e provavelmente o seu infarto teria tido uma repercussão muito mais grave do que a que você teve. É importante lembrar que, às vezes, ele não confere imunidade, mas sempre ele pode oferecer algum grau de proteção. Obrigado, doutor Marcelo. Na continuidade aqui, e agora pode ser para a doutora Júlia, já que ela citou o câncer, né, entre os benefícios aí. A gente sabe, né, que o câncer é uma das coisas que o exercício físico previne. A gente não vende isso, né? Os personagens, os próprios médicos pensam mais, né, no sistema ortopédico, no sistema cardiorrespiratório, né? E esquecem que as pessoas têm até mais medo dessa doença do que até das demais, né? Pelo curso que ela tem. Mas a pergunta aqui do Vitor Rodrigues qual a opinião de vocês, no caso, passando para a doutora Júlia, sobre o efeito do exercício físico para quem já está com câncer? Então, não é na fase preventiva, é na fase já de tratamento. Certo. Fazendo as pesquisas e lendo a respeito, né, justamente para essa aula, e como eu estou na residência de medicina do esporte, né, do HC há um tempo, a gente tem essa aula todo ano de associação de atividade física e câncer, a gente acaba falando sobre a parte de tratamento também. Não foi o direcionamento da aula, mas de fato, sim, tem benefícios, mas claro que entra naquilo que o Naum falou em relação a você também calcular os riscos, a depender de qual câncer qual a limitação que a pessoa tem, qual o tipo de tratamento que ela está fazendo, as repercussões a níveis celulares, tem alguns estudos até que mostram redução de metástase, né, de prevenção de metástase. Então, dentro de um tratamento, a inclusão da atividade física regular
diminuiria a chance de metástase justamente pelos mecanismos celulares associados à atividade física. E aí a gente tem uma super indicação, mas claro que o câncer ele abre um espectro enorme, né, a depender do tipo de câncer e de tratamento que foi indicado para aquela pessoa. Então, se é uma pessoa que fez uma cirurgia de mama, uma cirurgia de cólon, o exercício que vai ser indicado para ela em consenso do educador físico com um médico que tenha conhecimento na área é super importante para que aquilo não traga nenhum tipo de malefício, para que não tenha nenhum tipo de risco aumentado, que eu acho que foi aquilo que o Naum colocou muito bem. Eu acho que sim, que faz parte do tratamento, até pela parte de saúde mental, né? A gente começa a puxar outros ganchos, que são assim, muito presentes, né? Distúrbios de saúde mental em pessoas que têm doenças que causam tanto impacto emocional, e aí entra também essa parte do tratamento associado à saúde mental, que é tão importante para esse grupo de pacientes. Então, acho que sim, cabe, mas tem que ser muito bem direcionado e discutido dentro de uma proposta de tratamento específico. Eu concordo com a Júlia e até eu acho que esse efeito paralelo que o exercício pode dar, porque uma coisa é você falar que o exercício vai ser um dos tratamentos que você vai usar, como ele é, por exemplo, na atuação dele com diabetes, né? São coisas um pouco diferentes, né? A gente tem trabalhos, é claro que, como ela citou também, a gente tem trabalhos em diferentes tipos de câncer, isso também, por isso que precisa de uma avaliação bem individualizada, alguns não mostrando aumento nenhum de sobrevida em quem fazia exercício e quem não fazia, né? Alguns outros já mostrando algumas coisas, como ela citou, em relação ao processo metastático e tal, mas é bem controverso, né? Então, a gente vê resultado, a gente muitas vezes não vê, né? Mas o que a gente vê é que é uma doença degenerativa, né? A musculatura ela tem uma redução assim drástica. O exercício pode ajudar isso, né? Pode ajudar no aspecto mental, né? E pode ajudar em todos os outros setores, né? Às vezes você controla um câncer por tanto tempo com o tratamento que você tem, né? Mas o exercício está mantendo o resto, né? Está mantendo o coração, está mantendo o pulmão, está mantendo a circulação, né? E vai evitar que ele, ao invés de morrer daquele câncer que ele tem, ele vai ter um infarto e vai morrer antes de outra coisa. Então, acho que é essa coisa que acho que é o mais importante. Doutor Marcelo, queria complementar, por favor. E além de tudo isso que vocês comentaram, acho que vale a pena a gente lembrar de um outro aspecto que começou a ser estudado há algum tempo atrás, que é relacionado aos efeitos tóxicos de determinados tratamentos quimioterápicos e, eventualmente, radioterápicos, que podem, muitas vezes, ser atenuados ou até eliminados com o uso da atividade física no transcorrer do tratamento. Então, hoje existe uma área dentro da cardiologia, que é a cardio-oncologia, que estuda muito esses efeitos secundários e tem muitos trabalhos mostrando que a atividade física tem um efeito interessante em atenuar ou em, eventualmente, eliminar esses efeitos. Então, é muito interessante que a gente sempre tenha em mente a possibilidade, a necessidade de oferecer o exercício da forma, como a Júlia muito bem comentou, adequada às condições da doença e às condições do paciente. Paralelamente, a gente está até vendo aí alguns... É que para mim não é fácil, não. Eu estou controlando as questões e olhando o chat ao mesmo tempo, não está fácil, não. Está, né, vigiando o gato e o peixe ao mesmo tempo aqui, mas está dando. O Rômulo Souza, né, ele, na verdade, ele nem tem interrogação no final da frase dele, eu acho que na verdade, é uma afirmação, né? E ele está lembrando aqui que o profissional de educação física se faz necessário para uma avaliação física e para boa prescrição de exercício, né? Obviamente, se tem alguém que conhece esse tipo de interdisciplinaridade, é o pessoal, somos nós da medicina esportiva, né? A gente trabalha no nosso dia a dia, eu pessoalmente, é claro que depende muito para onde a gente vai, mas eu pessoalmente, na minha vida, eu trabalhei muito mais com educadores físicos, com nutricionistas, com fisioterapeutas, do que com outros médicos dentro do grupo, né? Na verdade, o médico às vezes era eu,
Então, essa interdisciplinaridade aí, não tenha dúvida que ela é importante e ela é altamente complementar, né? Às vezes você vai fazer a indicação de algum tipo de exercício, né? Mas a boa prescrição através de um profissional de educação física, obviamente, é fundamental. Aqui eu não vou conseguir, mas acho que Eu acho que já tem assunto para as próximas reuniões aí, Nossa, sobre prescrição de atividade física em populações específicas, né? Claro. Em obeso, em diabético, Isso, tem muita pergunta, bacana. Então, aqui tem o Edilson Azevedo, né? Ele está perguntando o seguinte: qual o indicativo de intensidade de atividade aeróbia para pessoas com retorno do Covid e quando se pode intensificar os treinos? Eu vou passar essa bola para o Dr. Marcelo, porque ele participou até de um material que a sociedade fez juntamente com a Brasileira de Cardiologia. Então, eu acho que ficaria adequado ele falar sobre esse assunto aí. Bom, rapidinho, né? Porque essa é uma questão que tem muitos aspectos aí, mas rapidinho. Primeiro, o que a gente tem que lembrar é que a imensa maioria das pessoas que tiveram Covid vão se recuperar sem maiores repercussões e, eventualmente, vão ter, como uma queixa muito frequente, mesmo com poucas repercussões, a queixa de cansaço, de menor tolerância ao exercício. Isso está associado ao aspecto da miopatia, que muitas vezes apresenta o coronavírus, eventualmente associado a um tratamento com corticoide, que muitas vezes é feito, e também associado ao tempo de inatividade física que o indivíduo acaba sendo submetido por conta dessa situação. Isso, muitas vezes, no indivíduo que já era previamente pouco ativo, leva esse indivíduo a perder um nível de aptidão física que faz com que ele passe a ter uma intolerância para atividades corriqueiras, e ele começa a ficar preocupado, porque ele fala, pô, mas antes eu subi uma escada e não subo mais, eu caminhava numa rampa e não caminho mais. Então, é óbvio que nessas horas é importante que ele faça uma avaliação em que ele possa identificar se essa intolerância ela é apenas, entre aspas, um descondicionamento, ou se ela é associada a algum comprometimento respiratório ou cardiovascular, e aí, a partir disso, que se faça a orientação do exercício baseado nesse resultado. Então, é muito difícil responder assim de uma forma genérica qual a intensidade, porque isso vai depender muito da condição que esse indivíduo apresentar. Mas, de novo, a grande maioria das pessoas, se você faz uma avaliação clínica inicial e vê que ele não tem nenhuma repercussão maior, podem e devem voltar de forma progressiva. O exercício, em geral, vão retomar sua condição física em questão de algumas semanas. O Eduardo, a ordem não está... não estou seguindo a ordem não, mas vou tentar falar de todas. O Eduardo comentou o seguinte: hoje teve a morte de mais um atleta de bodybuilding, estamos percebendo uma epidemia do uso de anabolizantes, seja por atletas ou praticantes de academias. Como abordar usuários e desestimular a prática? Nesse assunto, eu gostaria que o Dr. Roberto Naum, que já controlou vários atletas, né, durante a sua carreira, aí ele pudesse abordar esse assunto. Doutor Fernando, essa pergunta é bastante difícil porque, primeiro, bodybuilding hoje é modalidade, por exemplo, pan-americana e existe regra para isso, tá? Mas no esporte existem vários controles, várias formas disso, se discute desde a educação até a punição. Médicos são punidos quando estão envolvidos com isso, treinadores, equipes inteiras. Quando eu estou falando de equipes inteiras, a gente traz o exemplo da Rússia, por exemplo, seu afastamento e toda a sua política. Então, existe toda essa linha, mas a nossa maior preocupação é no indivíduo que pratica bodybuilding ou no indivíduo que pratica academia sem necessariamente competir, onde as leis em si de punição do esporte não se aplicam a ele. Claro que se aplicam ao médico que vai prescrever esteroide anabolizante, com certeza não é um motivo de uma prescrição de medicamento o aumento da massa muscular ou a melhora da aptidão física. Então, isso não é motivo aceito pelo CRM para prescrição.
Pior ainda, se não médico, e a gente sabe realmente o que acontece, a prescrição, eventualmente a injeção, e a gente está falando dos medicamentos injetáveis, e todo o processo que envolve uma máfia de utilização. A gente está falando de esteroides anabolizantes, mas existem outros medicamentos inibidores de apetite, simpático-miméticos, que são utilizados em academias, em redes de atividade física, trazendo o que a gente fala. Atividade física, se é para a saúde, isso é o limite contrário disso. Existe, sim, doença, o perfil de vigorexia, onde o indivíduo tem que ser diagnosticado e tratado por psiquiatra e por acompanhamento psicoterapêutico, mas existe toda uma indústria atrás disso. Respondendo a pergunta de uma forma bastante específica, sim, os conselhos de classe, conselhos regionais de medicina, educação física, fisioterapia e outros profissionais envolvidos fiscalizam e, ao seu máximo possível, punem os profissionais envolvidos nisso, mas, sem a menor dúvida, a educação. Mostrar que o que mais se perde do ganho da atividade física sem a menor dúvida, usando esse tipo de medicação. Os riscos são desproporcionais aos objetivos e aos ganhos, e não forma correta da gente trazer atividade física associada a esse tipo de ganho artificial, porque ele traz muito mais risco do que benefício. Fernando. Oi. Posso dar Pode falar, um pitaco aqui, desculpa. Mas, assim, duas coisas que eu acho que são importantes, já aproveitando essa pergunta, porque essa é uma pergunta que está muito relacionada com algumas boas discussões que a gente vai ter na nossa próxima reunião científica em maio, que fala sobre quando se prescreve e quando não se prescreve hormônios e análogos na medicina do exercício do esporte. Então, quem tem interesse, esse é um assunto que é super importante ser discutido e abordado, e vai ser abordado com profundidade nessa nossa próxima reunião, no dia 10 de maio. E aí, nessa revisão que eu estava fazendo, falando sobre a questão do exercício na evolução do homem, nessa questão lá da teoria do avô fisicamente ativo, eles fazem uma série de considerações de por que é que, quando se faz exercício, você consegue fazer com que o indivíduo seja mais longevo e seja também, consequentemente, tenha uma melhor qualidade de vida. E um dos aspectos é relacionado a que, quando o indivíduo faz atividade física e acumula menos gordura no corpo, ele direciona menos essa gordura para a produção de hormônios sexuais, estrógenos e testosterona. E se sabe que estrógenos e testosterona, claro que eles têm os seus efeitos benéficos, mas em excesso, em momentos inadequados, eles também têm um efeito pró-cancerígeno. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e chamar atenção, porque, primeiro, se sabe que pessoas fisicamente ativas podem até tender a ter níveis um pouco mais baixos de hormônios sexuais dentro das faixas de normalidade. Isso não é necessariamente um problema e algo que não precisa ser tratado. E a hora que você oferece uma reposição, não dá para chamar isso de reposição, isso não é uma reposição, uma administração inapropriada, usando esse tipo de argumento incorreto, você pode estar até piorando a condição de saúde e oferecendo para ela um risco totalmente desnecessário que ela não teria se ela seguisse o controle, a regulação fisiológica do seu próprio organismo. Doutor Fernando, eu vou chamar atenção a um detalhe que o doutor Marcelo falou, que é fundamental, que quem advoga o uso de esteroides anabolizantes, a gente vai falar especificamente sobre hormônios, traz trabalhos defendendo isso. O que é um absurdo, porque os trabalhos que sim existem, todos nós podemos ir na literatura, trazem sim o ganho para o paciente que, por algum motivo, passou a não produzir isso, quer dizer, tem uma doença que aí sim existe indicação médica, e pegam-se esses trabalhos para justificar doses suprafisiológicas hormonais. Então, isso é o maior absurdo, e claro que para um leigo isso é fácil de mostrar, olha, está vendo? Existe ganho no uso de testosterona. Claro que a gente não está... Eu estou trazendo testosterona como o grande anabólico, mas, de hormônios anabolizantes de uma maneira geral, mas isso é um erro, e um erro doloso. Então, eu quis chamar a atenção desse detalhe, simplesmente porque é um direcionamento de prescrição, considerado, inclusive, crime, com colegas sendo julgados no caso do CRM. Essa reunião sobre hormônios que
Eu acho que ela vai render bastante, então fiquem atentos, né? Porque é uma reunião importante, eu acho, porque também a gente não pode ficar só naquela, olha, isso aqui é proibido, não pode, não deve e tal. Hormônios têm suas indicações, né? Mas para os casos certos, na hora certa, para as pessoas certas. Então, essa reunião é justamente para discutir quando é certo e quando é errado, simples assim. Né? Também ficar só falando sempre errado, sempre errado, sempre errado, né? A gente tem que saber que também quando é certo, e não cair na armadilha de citação de artigos que falam de uma coisa para vender outra. Né? A professora Júlia tem o Matheus Moreira, ele também, na verdade, fez uma afirmação aqui, né? Ele só está lembrando aí que em 2021 foi lançado o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né, pelo Ministério da Saúde, né? Destaque também para a atividade física para deficientes, né? Pensando em cadeirantes e pensando nas várias limitações que fazem que essa população tenda a ter mais dificuldade realmente para sua mobilidade, né? Até deficientes visuais têm dificuldade para mobilidade assim sucessivamente, né? Paralisia cerebral e um monte de coisa, né? Eu e o Dr. Marcelo trabalhamos com paralímpicos aí há um tempo atrás, né? E também ele está destacando que a gente já reafirmou aqui, né? Sempre importante a participação da equipe multidisciplinar, no caso do profissional de educação física, para uma prescrição adequada. E emendando, então, já que ele falou da doutora Júlia, né? E ela falou do GLUT4 e algumas coisas lá na aula dela, você vê que eu prestei muita atenção nas aulas. Então, a Cristal de Souza está perguntando qual seria a melhor prescrição de exercício para um diabético, exercício de força ou misto, logo depois das refeições ou depois de algum tempo, né? E ela lembra do aeróbio em jejum aí, e a sua cetogênese, que já não seria uma boa indicação. Exatamente. Então, acho que a prescrição do diabético também vai ser super específica, e a melhor resposta depende, mas depende de quem é esse paciente, no sentido de ele é um paciente que usa insulina, por exemplo, ou não, é um paciente que só usa medicação oral. Isso vai fazer diferença em relação à prescrição de algumas atividades em específico. Mas eu acho que, no geral, o que mostra mais benefício é, de fato, um exercício combinado em relação à parte aeróbica com a parte de exercício de força, porque essa relação de expressão, translocação do GLUT4, né, que vai fazer com que a proteína GLUT4 esteja mais na membrana celular, captando essa glicose, ela acontece mais até na atividade de força do que na atividade aeróbica. Só que a atividade aeróbica, ela está associada a várias outras frentes, né, em relação ao diabetes, e por isso ela também é orientada. Então, eu acho que a combinação dos dois exercícios seria o melhor. E em relação ao jejum, aí eu acho que fica um pouco mais complicado em relação ao diabético, mas eu acho que depende de quem é esse diabético, do tipo de medicação que ele usa. Isso vai fazer com que a gente direcione um pouquinho mais essa parte de horário, quando que vai ficar melhor. E assim, logo depois das refeições também eu acho que é uma coisa que não é muito fácil da gente prescrever, mas dependendo do tipo de atividade física que ele vai fazer. Mas indivíduos insulino-dependentes que têm um uso de uma dose alta de insulina, por exemplo, é até recomendável que eles façam o teste de glicemia, né, antes da prática de atividade física, justamente para, se tiver abaixo de níveis indicados, faça uma reposição para depois se exercitar. Então, acho que é muito individual essa prescrição, mas justamente dependendo do tipo principalmente de medicação que esse paciente utiliza. E sempre estar preparado para alguma intercorrência. Eu acho que orientar bem esse paciente em relação a isso, né? De, por exemplo, ter uma hipoglicemia, algo do tipo. Então, é importante que ele seja preparado para essa intercorrência, e a pessoa, o profissional de educação física que está acompanhando o treino também saiba dessa condição para poder auxiliar se alguma eventualidade acontecer durante a prática de atividade física. É isso.
Pessoal, eu estou tentando triar aqui as perguntas, né? É claro que a gente, inevitavelmente, a gente acaba entrando para o efeito do exercício físico em grupos especiais, né? A Júlia já tinha salientado isso aí, né? Então, aí tem citação de osteoartrite, tem citação de obeso mórbido, né? E isso, o Dr. Marcelo Leitão, que é o nosso atual diretor científico, né? Ajudado pelo Dr. Roberto Naum, que é o segundo diretor científico da nossa diretoria, certamente já estão anotando todas esses questionamentos aí para, na verdade, a gente poder falar sobre essas patologias mais específicas num outro momento e a gente poder andar um pouquinho aqui, né? Só para a Graziella, que acabou até mencionando o Dr. Nahum ali, né? Sobre a dose do exercício, né? Se pode ser remédio ou veneno, né? As recomendações para idosos, eles foram colocados na apresentação da doutora Júlia, né? O Colégio Americano, a Organização Mundial da Saúde, tem as orientações gerais, né, de prescrição de exercício, tanto de força, quanto de flexibilidade, quanto aeróbio, para crianças, que ela citou rapidamente ali, para adultos também, que ela citou 18 a 64, e para os idosos a partir de 65. Então, essa é uma boa referência aqui que a doutora Júlia trouxe, né? Claro, são orientações gerais. Daí, quando você vai pegar um idoso como grupo especial, né, se ele tem mais alguma patologia, aí cenas para os próximos capítulos, senão a gente não consegue dar conta, né? Tem aqui inclusive citação de fratura de estresse e outras patologias também ortopédicas. Mas vamos falar aqui da Érica Zanin, né? O tratamento para cardiopatas no quesito de alta intensidade tem bons resultados segundo os artigos mais recentes. Porque ainda há poucos estudos para esse tipo de tratamento? Dr. Marcelo. Não, Érica, tem vários estudos. É que, na verdade, esse é um tema, não é tão novo assim, já tem talvez aí uns 12, 14 anos que vem sendo cada vez mais estudado, mas o que a gente observa é que na evolução da utilização do exercício para o tratamento de doenças cardiovasculares e para o tratamento de uma forma geral, lá atrás, todo mundo tinha muita preocupação e muito medo e não sabia se isso poderia trazer algum problema. Isso veio evoluindo progressivamente. Nos meados do século XX, começaram a usar aqueles pacientes que ficavam algumas semanas, mais de um mês, totalmente acamados, começaram a colocar eles sentados e simplesmente essa mudança trouxe grandes discussões. Isso foi evoluindo. Quando se começou a usar o exercício na reabilitação cardíaca, ainda se usava com muita cautela, com muita preocupação, e sempre exercícios de baixa intensidade, contínuos. Não se fazia exercícios de musculação. Depois, com o conhecimento, isso foi evoluindo para usar exercícios de musculação e, mais recentemente, vieram os exercícios de alta intensidade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala em alta intensidade é que essa alta intensidade é relativa à capacidade daquele indivíduo, porque alta intensidade muitas vezes é confundida com fazer exercício como um maratonista que vai fazer uma prova de maratona em 2 horas e meia, 3 horas ou mesmo em 4 horas. Então, essa alta intensidade é relativa à capacidade de cada um. Mas se sabe hoje que esse tipo de estímulo sendo oferecido de maneira apropriada, dosando adequadamente, traz benefício e, inclusive, puxando de novo para a nossa conversa aqui dos nossos avós fisicamente ativos, há algumas abordagens que dizem que, inclusive, é recomendável para indivíduos de idade mais avançada, dentro do contexto da atividade física, inserir alguma quantidade de exercício mais intenso também, porque esse tipo de exercício mais intenso estimula algumas respostas protetoras do organismo, e essas respostas também podem e devem acontecer no cardiopata, ou seja, é uma boa alternativa, é uma alternativa que está sendo cada vez mais compreendida e, consequentemente, mais utilizada, e talvez ela não esteja ainda tão popularizada quanto outras, porque ela apareceu um pouco mais recentemente, mas eu não tenho dúvida que cada vez a gente vai usar ela mais dentro do contexto não só das doenças cardiovasculares, mas de outras doenças também.
Bom, aqui temos desde Tapejara, Rio Grande do Sul, com a doutora Júlia, até o Sergipe, no Nordeste, com o doutor Jimmy Ricaldi, sempre presente nas nossas reuniões aqui, né? O nosso diretor de defesa profissional. O doutor Jimmy fez um comentário rapidinho aqui, que uma coisa importante para a equipe multidisciplinar envolvida com pacientes ou com atletas é conscientizar esse pessoal para a consequência do uso exagerado, né? Na verdade, não só de anabolizantes, mas até de suplementos, né? Porque às vezes eles são desnecessários, mas atuam até mais como placebo do que realmente funcionando. E aí continuam as sugestões para os temas de grupos especiais aí, né? Doenças neurodegenerativas, treinamento para idosos com AVC, né? Tudo isso englobando aí o exercício já no outro patamar aí, que é o de grupos especiais, né? Mas acho que, para encerrar, já que o doutor Roberto citou, né, algumas lesões provocadas e falou um pouquinho até do overtraining aí em alguns artigos, né? Aí tá anônimo, eu não vou saber quem foi, mas respondendo ao anônimo aí, ele está perguntando o seguinte, né? O que o Dr. Roberto poderia falar sobre fraturas de estresse, como saber as causas? Na verdade, porque ele comenta que está cada vez mais comum, inclusive até em atletas amadores. Bem, caro anônimo, para a gente entender, duas coisas causam fratura por estresse. Ou é uma falha do osso, ou é uma falha da atividade. Isso quer dizer que ou eu tenho um osso com menor resistência do que deveria, né, uma fratura patológica, ela não deveria acontecer, ou eu estou dando um estímulo por uma frequência muito alta de uma forma inadequada. Então, se a gente separar esse raciocínio, a gente vai ver que alguém que treine de forma errada, ou por qualquer motivo tem uma mecânica errada, eu vou trazer um corredor que pise muito na frente do centro de gravidade, facilmente visto que ele quica, ou alguma modalidade esportiva que tenha trauma, ou N motivos, ele vai ter maior predisposição nisso. Segura essa informação. Se o osso é muito resistente, isso demorará mais para aparecer. Se o osso é pouco resistente, isso aparecerá de forma mais precoce. A gente tem um grande marcador disso, que é a desmineralização óssea na síndrome RED. Então, imagina que um pequeno estresse e um osso muito ruim também acontecerá isso. A soma dos dois vai propiciar mais casos de fratura por estresse. E olha que interessante, quando você me traz que estão aparecendo muitos casos, eu vou dizer isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu. Se muito mais gente fizer atividade física, eu vou ver muito mais fratura por estresse do que eu via antes, porque fratura por estresse eminentemente vem de atividade física. Então, de uma maneira geral, eu posso ler esse dado como aumento da atividade física sendo bom. Não quer dizer que o seja, só quer dizer que nós podemos ver isso de acordo com a população que a gente está vendo. Mas, trazendo um raciocínio puramente ortopédico, fratura por estresse é uma fratura patológica, logo o osso deve ser investigado e óbvio que o metabolismo do osso, dizendo que levou esse osso a diminuir sua resistência, tem que ser investigado. Trazendo puramente, sob o ponto de vista de médico do exercício do esporte, pensando na atividade física. Não vai adiantar tratar a fratura por estresse se esse ato mecânico não for corrigido e provavelmente eu tenho um erro ou de treinamento ou de biomecânica ou provavelmente dos dois. Isso traz o atleta de alto rendimento que pode ter todo o suporte de nutrição, pode ter todo o suporte e faz um ato mecânico, seja por mais performance, seja por N outros problemas. Então, essa é a matriz de avaliação da fratura por estresse, desde o indivíduo sedentário até o atleta de ponta. Obrigado, doutor Roberto. Estamos aqui, britanicamente, às 21h30, com 2 horas exatas de reunião, muito bem aproveitada, na minha opinião, né? Agradecer a participação dos inscritos, né? Não só a participação assistindo, mas a participação
bastante ativo aqui nas perguntas. Felizmente, a gente conseguiu repassar aos palestrantes a maior parte das questões, né? Aquelas relacionadas aí a grupos especiais, né? Relacionadas efetivamente a doenças específicas, obviamente não daria tempo, mas a gente conseguiu abordar algumas, né? Como fratura de estresse, como diabetes, como COVID e algumas cardiopatias também. E lembrar, então, de novo a todos, né? Toda segunda, terça-feira de cada mês aí, essa reunião, sempre às 7h30, né? Como se diz, entrada gratuita, né? Que é um grande atrativo. E de novo, né? O nosso congresso de 19 a 22 de outubro, congresso anual da Sociedade Brasileira, em Curitiba. Vocês estão vendo aí o nosso folder. A gente espera todos vocês lá. Obrigado, doutor Naum, obrigado, doutor Marcelo, obrigado, doutora Júlia, e obrigado a vocês que estiveram com a gente até essa hora da noite aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.